A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Natan Costa. Estamos tendo o prazer de receber aqui no canal Maranata Natman o Natan Costa. Natan é de São Bernardo do Campo, é um paulista, é meu conterrâneo, né, Natan? Eu sou de Itapetininga, interior de São Paulo, e Natan, então, é de São Bernardo do Campo. Natan tem 27 anos, é um garotão, né, Natan? Ainda tem muito chão pela frente, né? Com E o Natan certeza. entrou em contato conosco, querendo contar a sua história. Natan, pode começar se apresentando, né? Se você quiser começar a contar para a gente, Natan, também como que você começou na Maranata. Você fez parte da Maranata, é isso? Né? E como Sim. foi que você começou? Como que você entrou na Maranata? Como que você chegou até essa instituição, Natan? Boa noite, Natan. Pode falar com a gente. Certo. Boa noite, Roseli. Boa noite a todos, né, que estão acompanhando. Roseli, antes de falar, né, eu só queria deixar bem claro para você que está assistindo aí e que ainda está, né, na instituição, você que ainda não criou consciência, né, das coisas, eu entendo, tá bom? O seu julgamento. Mas você que já criou essa consciência, eu só falo uma coisa: toma uma atitude logo, porque o prejuízo é grande. E o que eu vou contar aqui tem muita relação com isso, né? Muitas pessoas me conhecem, eu sei que vai assistir, e sabem dessa história, acompanhou de perto. Mas, enfim, eu sou o Natan, como a Roseli falou, sou aqui do ABC Paulista, São Bernardo, e nasci e me criei, né, na instituição. E a minha mãe, ela me carregava desde bebezinho, né? Acho que eu tinha uns 2 anos de idade. Sou o filho mais novo dela, eu tenho mais um irmão. E ela carregava a gente desde 97, 98. E na sua família era só a sua mãe que era da Maranata? sim, Era só a só minha sua mãe? mãe. O meu E ela pai, levava você ele pequenininho com 2 anos para a igreja, então? levava. O meu pai, ele nunca foi, né? Ah, E tá. eles eram casados e tudo, mas ele nunca se converteu lá. E minha mãe foi gostando, né, da igreja, das coisas, a forma do culto, aquela organização. Ela, cada ano que passava, ela ia se firmando mais. E quando chegou meados de 2003, foi um período assim que o casamento meio que começou a desandar, né, vamos dizer assim. A minha mãe, ela foi pro Manaim. Eu não sei se é exatamente o de Domingos Martins, mas ela foi no Manaim do Espírito Santo. Ela confirmou aqui comigo, Domingos Martins, onde ela ia passar 3 dias, né, nessa viagem toda, né? Era uma Ela está viagem aí do de seu lado, ônibus. Natan? Ela está aí do Tá seu aqui, lado? tá Manda um assim, abraço aí para ela. ela quer aparecer. Olá, tudo bom? Sou a Roseli do canal Maranata Natman, tudo bem? Não dá para ver, tudo bem. Roseli, deu uma travada na minha imagem, eu não consigo me ver, mas eu sei que tá rolando. E a minha mãe, né, a Dona Vera, posso falar? Dona Vera, ela foi no Manaim. Muita cobrança lá. Então ela foi no cuidado para não ser, né? Porque a instituição é complicada. E aí em 2003 ela foi nesse Manaim e, como eu falei, passou 3 dias nessa viagem. Só que o meu pai, ele não entendia na época, né? Ele não era da igreja, não era convertido, e para ele aquilo era um absurdo, né? Ela vai deixar 2 crianças, eu acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade, 2 crianças em casa para viajar. Então, assim, aquilo para o meu pai se tornou algo assim, nossa, é um absurdo e tal. E só que a minha mãe, naquela época, ela estava muito dentro, muito firmada ali na igreja, fanática, né? E ela fala isso com normalidade também, tranquilo. E o pessoal da igreja, ao invés de aconselhar a minha mãe a não ir, né? Olha, espera o seu esposo entender melhor a tal, né, da obra,
espera ele entender, ou então aconselhar, olha, espera seus filhos crescerem para você ter mais essa liberdade de poder acompanhar, né? Não, ao invés de dar esse conselho, eles aconselharam a minha mãe a ir mesmo, né? Não, você tem que ir porque é a obra do Senhor, você está realizando, é um chamado. E teve uma senhora que ela comentou para minha mãe a seguinte frase, que é o mais absurdo de tudo. Ela falou assim para minha mãe: você vai mesmo obedecer o seu marido, o seu esposo? Você vai desonrar a obra do Senhor, o chamado do Senhor? A minha mãe conta isso para mim hoje e eu olho assim e falo, meu Deus. Naquela época eu era criança, não tinha essa noção, né? E ela bateu o pé, que ia. E o meu pai, ele falou, né? Falou, olha, se você for, o nosso casamento vai acabar, né? Porque é um absurdo você sair e deixar duas crianças aqui. Se você for, o casamento acaba. Só que a igreja, os irmãos, né? Eles traziam assim uma maneira de que não, você tem que ir porque você vai receber uma bênção. Tinha aquelas revelações, né? Que nossa, o Senhor mostrou que vai alcançar o seu esposo, se você for fiel, se você ir, você vai ter uma experiência. E nessa, a minha mãe foi. Quando ela Aquela volta... história, né, Natan? Já ouviu aquela história? Sim, Cuide da obra, isso, Deus cuida da cuida da sua obra casa. em primeiro lugar. E quando a minha mãe foi, ela foi, né, a imagem dela foi usada como uma mulher, assim, dentro da igreja, né, como uma serva, uma herói, assim, uma valente. Olha só a valentia dessa serva, a coragem dela, né? E ela foi, construíram essa imagem em cima, e ela foi, assim, citada, né, essa experiência dela foi citada em diversos Manaís Brasil afora, né? Minha mãe até brinca, eu me tornei internacional, né? Porque para a igreja aquilo era, nossa, olha que experiência, que magnífico. Quando ela volta, o meu pai ele ainda aceitou, né? Ela voltar, aceitou ficar nessa condição. E eu lembro de uma frase que eu nunca esqueci. Eu, criança, escutei aquela frase. O meu pai falou assim: eu só não vou me separar porque eu tenho duas crianças para cuidar e elas vão sofrer. E meu pai aceitou, né? Eles foram convivendo, meio que suportando. Meu pai também, ele tem uma questão mais que como ele não aceitava, ele não admitia aquela situação, ele também meio que perseguia a minha mãe por diversos motivos, inclusive essa questão da igreja, né? Então, tudo era culpa dessa igreja, e aí virava uma briga. Ele também não aceitava, ele também não tinha sabedoria, e virava um conflito. Então, imagina duas crianças crescendo, vendo esse conflito todo. Eu lembro de uma época também que teve uma visita na nossa casa, e o meu pai, ele já estava odiando, né, a igreja. Ele simplesmente expulsou todo mundo no meio do culto na nossa casa, mandou parar tudo e mandou todo mundo embora. E aí criou-se uma imagem de que meu pai, assim, era, nossa, intolerante e tal, mas é porque ele foi gerando toda uma mágoa também por cima disso, e, consequentemente, ele foi descontando em cima da minha mãe. Graças a Deus, nunca houve uma agressão física, nada disso, né? Mas era um ambiente um pouco pesado, né? E eu fui crescendo, fui amadurecendo, e à medida que eu ia crescendo, desenvolvendo, eu criei, né, esse amor, esse carinho pela instituição, né? Eu era acolhido ali pelas pessoas. Eu sempre falo, né? Eu não tenho nada contra nenhum irmão que está lá na instituição. A sua mãe obviamente. continuou na Maranata? Ela também... Não. Não, mas ela Saiu. ficou ainda um bom tempo. Ficou um bom tempo. Eu sei que quando... Aí ela saiu e só você ficou? Não, eu saí primeiro, ela saiu mais recentemente, agora. Quando... então ela continuou, saiu agora, então. Isso, quando chegou 2012... Tá. Mesmo com a crise no casamento, ela continuou. Continuou, porque... outra coisa também, porque ela recebeu a resposta, vamos dizer, entre aspas, né, do Senhor, né, que quando ela foi,
teve uma revelação lá que ela ia ser professora, né? E aí ela volta, ela recebe o brinde, né? Virou professora, que é um presente, né? Por ela ter honrado esse chamado, né? E aí eu sei que quando eu fiz 18 anos, em 2012, eu lembrei da frase do meu pai. Eu lembrei, falei, nossa, eu já tenho 18 anos, meu pai falou há quase 10 anos atrás que só não ia se separar porque ele tinha 2 crianças. Mas eu já cresci. E aconteceu que ele realmente, né, separou, e aí o casamento se desfez. Mas eu continuei firme, eu não conseguia compreender toda essa questão ainda. E mesmo com aqueles escândalos que teve em 2012 também, eu não procurei, naquele período, entender o que estava acontecendo exatamente. Acho que eu não tinha até uma maturidade de criar um senso crítico, né? Acredito que muitas pessoas estão lá ainda por causa dessa falta de senso crítico. A lavagem cerebral que é feita, ela tira, né, do ser humano. E por esse motivo eu continuei. Eu era usado, pregava tudo. E quando chegou, né, agora na pandemia, eu comecei a acompanhar vocês, comecei a acompanhar bastante o canal também do Júnior Magalhães, o Joaquim, Alguém tudo. falou? Ou como que você descobriu? Foi alguém que Não, passou para você? foi recomendação do YouTube, né? Porque as pessoas que estão lá, elas assistem. Então, né, aquele negócio do algoritmo que o YouTube ele recomenda, né, para as pessoas, os amigos, enfim. Então, do nada eu caí de paraquedas, né? Como muitas pessoas também. Caí de paraquedas, eu comecei a ver. Só que no início eu achava um absurdo o que vocês falavam, obviamente. Eu falava, que isso? É um absurdo, né? E eu lembro de muitos vídeos que eu assistia, eu maratonava. E na pandemia, então, quando chegou a pandemia, que foi esse período que eu entendi o que estava acontecendo, eu comecei a ver as notícias, eu comecei a criar um senso crítico das coisas, e começou a gerar uma consciência em mim. Falei, não, espera aí, está acontecendo alguma coisa, não é assim. E aí eu comecei a pesquisar, só que eu também comecei a estudar a Bíblia até de uma maneira diferente. Eu comecei a observar, falei, nossa, é diferente, né, o que a instituição está falando, está passando, é diferente do que realmente é, né? Eu comecei a aprender fora também, estudar com outros pastores que são sérios, né, que levam a sério a palavra de Deus e tudo. E eu comecei a ver, falei, nossa, que eu passei assim uma vida inteira, parece que num teatro, né? E aí é engraçado que as pessoas falam, eu sempre Como que ouvi isso, conseguiram me enganar? sim, Né, Natan? exato. Como que eu E eu caí? vejo Caí que nem patinho na como, lagoa. assim, eu quase tive depressão no período que a minha mãe separou do meu pai, né? Porque aquilo foi um baque para mim, né? Como um filho sempre sofre. Graças a Deus eu não tive. E nesse período, de novo, da pandemia, onde eu acompanhei tudo que estava acontecendo, eu orei muito a Deus, falei, Senhor, não me deixa ter uma depressão, porque eu comecei a falar, meu Deus, o negócio é complicado mesmo, a lavagem cerebral que é feita. Você parece que viveu uma vida toda sendo enganado, então é triste, né, isso, mas graças a Deus, Deus me preservou muito. Eu sempre falo para minha mãe, eu falei, mãe, a chance de uma pessoa ficar com depressão é grande quando descobre essas coisas, porque ela simplesmente se entrega para aquele lugar, né? Não é só questão da Eu ICM, não, mas acredito também, qualquer Natan, religião. eu Sim, acredito assim que quanto mais tempo a pessoa fica lá dentro, acho que o baque é maior ainda, né? Ainda bem que você exato. saiu, não Sim. ficou Então, assim, ainda de casa, ainda fica lá dentro, né? exato. Passa a Então, vida assim, toda praticamente. eu olho para o meu pai, né? Meu pai, ele não significa que ele era vítima da situação também, né? Ele humilhou bastante a minha mãe. Só que eu olho, assim, poxa, eu aproveitei pouco meu pai. Apesar de tudo, meu pai ainda tem um coração bom, é uma pessoa boa, né? E eu aproveitei pouco meu pai, porque
tudo era igreja, tudo era, não, é reunião, é ensaio, é aula, é seminário, mano. Então, assim, você não tem tempo para mais nada, né? A minha mãe, professora de criança também, tudo é pela obra. Acordava a obra, vivia a obra, né? Como o GG fala. Então, eu lembro de, muitas vezes, né, na virada de ano, a gente ia para a vigília, né? E quando a gente voltava para casa, eu lembro sempre, todos os anos era a mesma coisa. A gente chegava por volta de 1 hora da manhã, da vigília, e os fogos, o pessoal fazendo festa, né? Soltando fogos na rua, ano novo, aquela coisa toda. E eu via o meu pai solitário, sentado no sofá sozinho, sem ninguém. E assim, eu lembro dessas coisas, eu falo, poxa vida, eu aproveitei pouco meu pai, né? Eu dei muito tempo para aquele lugar e eu não aproveitei o meu pai. Então, eu aproveitei muito aquele período de pandemia, onde a gente ficou em casa, para me curtir o meu pai, para me aproveitar o máximo de tempo com ele. E até um dia que, aí já no fim do ano, né, eu já estava com toda essa consciência, mas eu não tinha coragem de sair da igreja, não, algo me prendia, assim, falei, não, mas eu ficava com medo, né, até que teve aquele levantamento dos 500 e poucos pastores, e um deles era aquele Wilson Calduro, e quando eu vi ele, aí eu vi todas as notícias, né, ele estava sendo investigado, comecei a olhar o passado dele também, que ele já estava, né, metido em várias coisas, até que chegou o dia 15 de dezembro, que eu vejo lá que ele foi preso, e a instituição não deu nenhuma nota, não deu nenhuma explicação, porque ela realmente ela não se preocupa em dar satisfação para ninguém, né? Essa é a grande verdade. E é um descaso total, né, com as pessoas. É uma pena, é uma dó que ver as pessoas sendo enganadas, sendo tratadas dessa forma. E ali eu tomei a minha decisão, né, quando eu vi a notícia que ele foi preso, todo o meu amor pela instituição foi por água abaixo e eu passei a ter nojo, porque eu falei, nossa, que situação, não só por esse episódio desse pastor, mas já vinha de tudo, né, acumulando. Você vai juntando as peças, né, do quebra-cabeça, né, vai juntando, exato, vai juntando. Exatamente. E assim, eu sempre tive um problema, eu sempre fui muito disciplinado, sempre, né, nas coisas da igreja, tudo certinho. Mas eles sempre pegaram no meu pé com a questão da barba, porque eu sempre adorei ter barba, sempre quis. Eu até brincava com os meninos, eu falava, nossa, olha como que eu falava, se eu fosse do mundo, eu ia ter barba. Porque eu sempre quis. E na igreja não pode ter barba, né? Porque senão tá fora da revelação. Enfim, no último dia eu marquei o último dia que eu vou na igreja, dia 23 de dezembro. Eu falei, nesse dia eu vou ir com a barba bem grande, do jeito que tá aqui, maior ainda. E eu falei, não, eu vou porque ali eu já estava decidido. Eu falei, eu vou porque isso daqui vai ser um sinal que eu tô dando para eles, né? Quando eu cheguei na igreja, eu já não usava terno, gravata, eu tinha nojo total do ministério. As mensagens que eu acompanhava, que eu assistia, né, quando eu ia no culto, eu já olhava assim, eu via o erro que tinha, eu falava, nossa, o que ele está falando ali, ele está desviando o foco, não é isso que a palavra está falando, ele está modificando, né, algumas coisas. Então eu já comecei a perceber. E naquele dia, no último dia, eu fui, o pastor de longe, assim, ele já me olhou, viu que eu estava de barba, mesmo com a máscara dava para ver. Acabou o culto, a primeira coisa que ele fez foi vir até a mim, né? Acho que nem a paz do Senhor ele deu. Já veio falar da barba. Menino, você tá de barba, não sei o que e tal. E assim, não teve nem a preocupação de pelo menos me chamar de canto e, né, falar ali, não, no meio de todo mundo mesmo, né? Eles não têm essa preocupação. Não tem trato, né, com as pessoas. Isso, não tem trato. Eles Exato. nem então, se tocam, que a pessoa não gosta de ser exposta àquela situação, mas eles não estão preocupados com isso, não. Não estão. Eles expõem a pessoa ali na frente de todo mundo mesmo. Ele me expôs e falou, que isso, de barba, você é um obreiro e tal. Eu lembro que na pandemia, quando não tinha os cultos presenciais, eu usava barba mesmo, não estava nem aí.
Só que eu tirava foto, postava nas redes sociais, e aquela fofoca toda rolava e chegava no ouvido dele, e ele mandava mensagem para mim: Natan, você é um obreiro, não pode usar barba, tal, tal, tal. E eu falei: ah, tá bom. Mas eu nunca obedeci, realmente nunca obedeci mesmo, porque desde sempre eu tive essa consciência que Deus não vai me condenar, me jogar para o inferno, ou deixar de me amar pelo simples fato de eu ter uma barba, enquanto tem gente, né, sendo processado e não consegue provar a própria inocência. Então, assim, não faz sentido nenhum, né? E aí ele meio que querendo fazer aquela cobrança, e eu olhava para ele com aquele olhar de desprezo. Eu falei: meu querido, você tá querendo me dar uma bronca por causa de um detalhe de uma barba, enquanto os seus líderes lá, os seus chefes, fazem o que querem, né? E são investigados pela justiça, processados, não conseguem provar nada. Mas assim, eu não falei nada, né? Fiquei quieto, fiquei calado. E eu lembro que ali foi o meu último dia. Passou a virada do ano, eu não apareci mais na igreja. Aí chegou, acho que deu uma semana, assim, dia 4, 5 de janeiro, aí já em 2021, os irmãos começaram a me ligar: Natan, tá tudo bem? Você não apareceu mais? O que tá acontecendo e tal? E aí eu tava, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa, falar para eles, né, que eu vou sair. Só que eu tinha um receio, eu tinha um medo, né? E aí eu tomei coragem na hora, peguei e escrevi um texto, me despedindo. Só que eu me arrependo, porque era para mim ter mandado o texto no grupo da igreja logo de uma vez, né? Eu tenho, diferentemente de muitos pastores que estão lá, eu tenho trato, tenho educação, sei falar, né? Então, eu não ia ferir ninguém, né? Mas eu acabei mandando para o pastor individualmente a mensagem, me despedindo, me desligando, e rapidamente ele me tirou de todos os grupos da igreja, né? Todos os grupos que eu fazia parte, rapidamente me tirou. E aí eu entendo por que ele fez isso, porque se ele deixasse mais um tempinho, eu sou muito cara de pau, eu ia colocar no grupo, expor, né, o que estava acontecendo e o motivo pelo qual eu estava me desligando, lógico, de uma maneira que não fere nenhum princípio, nem nada, né? Então, eu saí. Tem que ter cuidado nessa hora para não ofender as pessoas, porque tem pessoas lá dentro, né, Natan, que são pessoas boas, né? Sim, são. Pessoas que não enxergam, que não conhecem nada, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter os irmãos, né? Eu sempre falo, quem está na base, né, Natan? Quem está lá na base são pessoas que não enxergam nada, não têm conhecimento, estão ali acomodadas também, né? Não buscam nada. Eu tenho eles são amedrontados também pela liderança. São amedrontados. Acho que até hoje eles estão amedrontando as pessoas, e hoje demais. mais ainda, né? Deve ser. Mais ainda, né? Porque eles sabem, eles estão perdendo muita gente, então eles vão intensificar cada vez mais isso daí. Eu tenho uma familiar, né, que ela ainda frequenta lá, e ela falou bem assim: Natan, mandaram um recado para você. E eu falei: que recado? Né, o pessoal lá mandou um recado. Os pastores mandaram perguntar se algum deles estão envolvidos nos escândalos, né? Tipo assim, como se eles querendo mostrar que são honestos. E aí eu olhei assim, eu dei risada, eu falei: não, eu conheço eles, eu sei da índole dos pastores daqui da minha região, são pessoas que eu cresci vendo eles, eu conheço a vida deles, né, pelo menos da maioria, então eu sei que eles são honestos, né, naquilo que eles passam para nós, é óbvio. Mas o problema não é eles, o problema está lá em cima, né? Eles seguem a ordem daquele que está lá em cima. Então, não adianta você falar que, mas quem está roubando é o outro lá, o fulano de tal, a gente aqui não. Não, meu querido, se você está obedecendo o comando lá do alto, naturalmente você faz parte também. Você é um dos, querendo ou não, né? Não tem essa. Conivente, né? Exato, está sendo conivente com o que está acontecendo, está vendo o que está acontecendo e fica. Eu me encontrei com algumas pessoas depois que eu saí, me encontrava assim com algumas pessoas na rua, me cumprimentavam: oi, Natan, tudo bem e tal. Graças a Deus, assim, eu nunca tive nenhum problema com as pessoas, muitos deixaram de me seguir nas redes sociais, já esperava isso, né? Algumas pessoas realmente não falam comigo.
Mas os poucos que ainda falam, eles sabem de tudo também que está acontecendo, acompanham as notícias, as informações, e a maioria sempre usa aquela resposta clichê: ah, mas nós não temos para onde ir, para onde nós vamos, né? Só que eu sempre respondo: olha, quando Pedro falou, né, para Jesus, olha, para quem iremos nós, né? Não lembro exatamente qual é o versículo, Não é mas para ele fala, onde iremos nós, é para isso, quem iremos é nós, né? para quem iremos nós. Então eu sempre falo para as pessoas, falo, olha, é para você ir para Jesus, não é para lugar nenhum, não. É óbvio que eu não prego esse negócio de desigrejado, nada disso, eu respeito todo mundo, mas se você quer ir para um lugar, conheça o lugar, né? Aproveita logo que você já É. está vivendo uma experiência na atual instituição. Quando for para outra, né? Já conheça o lugar, procura saber como que é a liderança, a doutrina, né? Mas, enfim, eu sempre respondo às pessoas assim: não é para onde, é para quem? Para quem iremos nós? Né? É para Jesus, é só isso que ele quer, né, da sua vida. E eu, desde quando eu saí, eu fiz questão de me posicionar nas redes sociais, não atacando a igreja ou não falando nada específico para a igreja, mas eu sou um criador de conteúdo e eu faço questão de mostrar para as pessoas o quão Jesus está na minha vida, o quão Jesus tem abençoado a minha Graças a vida. Deus. E muitas pessoas que estão lá me acompanham. Inclusive, eu teve algumas pessoas assim que falavam: ah, não adianta ficar falando. Me falaram não, né? Jogaram indireta, porque eles não têm coragem de ser direto com você. Ah, não adianta ficar falando na internet, coisinha de Deus, sempre menosprezando, né? Não adianta jogar versículo da Bíblia se não está na presença do Senhor. E eu olho assim com muita pena mesmo, porque a pessoa, ela não sabe o que está falando, ela simplesmente ela sofreu uma lavagem cerebral. Uma pena, né? Eu lembro também que quando eu me desliguei, né, da instituição, eu falei com meu pai, pai, eu vou sair. E aí ele olhou assim, assustado, falou: você vai sair mesmo, mas você vai para onde agora? Eu falei: olha, para onde eu vou, nem sei. Deus sabe do que vai acontecer no futuro, daqui para frente, mas de uma coisa você pode ter certeza, pai, que eu não vou, sabe, me desviar dos caminhos do Senhor, não vou quebrar princípio nenhum da palavra do Senhor. Eu sei o que eu estou fazendo. E aí eu expliquei toda a questão. Hoje, assim, ele olha, assim, ele entende também tudo que está passando. Graças a Deus, a nossa relação hoje é muito melhor do que era antes. Hoje eu consigo aproveitar ele de uma maneira maravilhosa, tanto ele quanto a minha mãe também. Ah, que bom. Tem algum familiar seu que ficou lá na Maranata ou não? Eu Hoje em dia? tenho um irmão, né, que ele casou lá, tudo, né, tá ele, a esposa dele. Eu tenho uma tia também. E eles estão lá, né? A gente tem um convívio bom, a gente se respeita, tudo, mas nunca eles não falam, né, nada a respeito da instituição para mim, até porque eles sabem a resposta que vão levar. Eu sou bem direto, A né? igreja que você frequentava ainda existe, tem ainda a igreja? Sim, ela é aqui em São Bernardo. Ela está crescendo ou não? Ou você acha que ela está Não, estagnada? não, eu tenho visto, porque eu tenho contato com muitas pessoas que estão lá ainda, principalmente dia de semana, assim, tem dia que tem 4 pessoas e olha lá. E assim, é uma igreja grande, ela é vamos dizer assim, a central aqui da região, né? E é uma igreja grande, mas perdeu muitos membros. Eu sei de muitas pessoas que saíram justamente porque acompanharam, né, as notícias, as informações. Outras saíram por outros motivos, enfim. Mas não está crescendo, não. Eu tenho certeza disso. Eu cheguei a participar, né, de uma outra igreja que eles
estavam já preparando para construir o templo e tudo, em outro bairro, né? E quando chegou a pandemia, eles juntaram, né, essa outra igreja e ficaram junto com a igreja essa igreja que eu estou falando aqui de São Bernardo. E desde então eles estão juntos ainda, nem abriu a outra igreja, nem construíram templo, nem nada, porque não tem gente, tá acabando as pessoas. Então, assim, eu sempre falo até para minha mãe, falei, mãe, a tendência é eles se recuarem, né? É a igreja do bairro tal se juntar com o bairro X, porque eles não vão se expandir mais. A tendência é essa, é se juntar e cada vez mais recuar. Essa é a tendência que eu vejo aqui em São Paulo, principalmente. Essa aí em São Bernardo do Campo, a igreja que se frequentava era uma loja ou era um templo próprio da Maranata mesmo? Templo próprio, é o templo. Isso. Ah, tá. Porque eu fiquei sabendo, Nathan, não sei se você pode me confirmar isso, eu não sei também se é o caso aí da sua cidade, mas me parece que as lojas, aquelas que são de aluguéis, eles estão entregando. Parece que eles nem estão mais renovando o contrato. E estão ficando apenas nos lugares que são próprios mesmo, né? Sim. Assim, aqui eu falei que era em outro bairro que se juntou, era um salãozinho, né? Simples, pequeno, e eles não renovaram, né? Por isso que eu falei, eles se juntaram com essa igreja maior, com esse templo, né? Tá. Tem uma outra aqui na minha cidade que ainda é salão, e eles estão lá até hoje ainda, só que são poucas pessoas também, né? Mas é isso. Aqui na minha cidade, se eu não me engano, tem 3 ou 4 igrejas, se não me falha a memória. Todas então, elas são templo. Só uma que é salão. São muitas até, se bem que São Bernardo é grande, né? Sim, São Bernardo é bem grande, mas assim, por ser grande, eu considero que tenha poucas igrejas, 4 igrejas. Eu já vi outras cidades aí que tem muito mais. Eu viajei para Bahia no fim do ano, e só na parte ali entre Espírito Santo e Rio de Janeiro, o que eu mais vi foi a igreja, foi templo. Falei, meu Deus, né? Como que tem tanto templo? Porque em São Paulo não é assim mesmo. Isso, sim, da Maranata. Né? Mas parece que já fecharam muito também, né? O Rio de Janeiro sofreu um baque terrível, né? Imagino, eu sempre acompanho as notícias e informações, eu vejo mesmo que tá diminuindo bastante. O pessoal tá abrindo o olho, né? As pessoas não são bobas mais. As pessoas, cada vez mais com o advento da internet, elas estão entendendo, estão percebendo o que está acontecendo, graças a Deus, né? Eu sempre falo, as pessoas precisam ter senso crítico, não é aceitar tudo que impõe, né, sobre você. Eu falo isso porque eu presenciei, né, na minha família isso. As pessoas impondo e colocando, não, é assim porque é revelação. Então, a pessoa ela tem medo de desobedecer. Ela não faz isso porque ela ama a Deus. Ela faz isso porque ela tem medo. Se eu desobedecer, eu não vou receber a bênção, né? Eu não vou receber a resposta, a promessa da parte de Deus. Então, é por um medo. E, graças a Deus, assim, eu e a minha mãe criamos essa consciência. Minha mãe saiu mais recente agora. Ela foi para Bahia cuidar do pai dela, do meu avô. E lá eu também até expliquei para ela, falei, mãe, eu saí e tal, né, me desliguei, aconteceu isso e isso, fui bem claro, expliquei tudo, e ela foi entendendo o que estava acontecendo, e ela, por ela mesma, né, foi criando também essa consciência, por ela mesma, ela falou, não, eu estou entendendo já o que está acontecendo, e é isso, né. Ela está falando aqui, como que é? E ela está falando que dentro da instituição, ela viu muita fofoca também, muita picuinha, desprezo. Nós frequentamos essa igreja, era num bairro nobre, né, aqui da cidade. Todo mundo, a maioria, possuía carro, todo mundo, né, cada um tem seu carro e vai para a igreja. Nós não, nós sempre dependemos de ônibus, né, durante todo esse período. E minha mãe passou muito, vou usar a expressão aqui,
muito perrengue mesmo, né, para levar eu e meu irmão para a igreja. Ela teve que suportar muita humilhação. Cobrador do ônibus, que minha mãe ela não tinha condição de pagar a passagem de ônibus para nós já crescendo, e cobrador humilhava ali, falava algumas palavras pesadas ali, não tinha, né, aquela coisa, não, o menino já é grande e tal, e minha mãe ficava naquela situação porque ela não tinha condições de levar a gente para a igreja, assim, frequentemente, né. A minha mãe, recentemente, ela encontrou com um rapaz lá da igreja, e o rapaz falou, você não tá mais indo, né? E aí minha mãe falou também, ela é bem cara de pau, e ela pegou e falou, com a passagem de ônibus nesse preço, você acha que eu vou mesmo? Eu não vou mesmo, né? Só que vale porque, a pena. Para as pessoas é fácil, assim, você pegar o seu carrinho, a gasolina também é cara. É caro realmente, né? Mas é um conforto, né? Muito maior, muito melhor. As pessoas não percebem, né? Eles estão pegando ônibus, está debaixo de chuva, não percebem, não prestam atenção nessa questão. Minha mãe, desde criança, levava criança, desde cedo, né? Quando eu era criança, ela levava, né, muitas crianças nas evangelização, convidava o bairro inteiro. Ela chegou um momento que ela alugou um ônibus para levar crianças para o seminário, né, da igreja. E hoje ela até olha assim, meu Deus do céu, eu tive essa coragem de fazer isso, as pessoas confiarem em mim, né, porque carregar criança no ônibus, E é uma se acontecer responsabilidade enorme, né? Isso, é uma responsabilidade, Carregar mas graças a Deus, outros, exato, tudo no ônibus, aí você ficar tomando conta do dia todo ali. Exato. Então, assim, e ela era bem dedicada nisso. E aí, minha mãe na Bahia, esses tempos atrás, muitas pessoas até na igreja comentavam, e aí eu recebia as informações depois, as pessoas falavam, nossa, a dona Vera, ou Verinha, né, como ela é chamada, a Verinha tá fazendo falta aqui, né, porque ela era a única que trazia as crianças, né, que enchia os bancos aqui de criança nos seminários, e agora ela não tá mais, né, então a gente está sentindo essa falta. A minha mãe era bem dedicada, né, bem dedicada. E ela quer que eu comente também de uma questão, ela chegou, né, da Bahia agora em março, e ela falou, Natan, eu quero ir lá na igreja, né, sentar lá atrás, só acompanhar mesmo, porque ela queria ver as pessoas, né, ela sente saudade de algumas pessoas. E eu falei, mãe, você quer ir? Eu vou te acompanhar. Falei, eu vou lá tranquilo também, não tem problema nenhum. A gente sentou lá no banco. Isso foi agora, né? A gente assistiu o culto do começo ao fim. Só falei para ela, falei, mãe, só vamos chegar atrasado, porque eu não quero pegar o clamor do sangue de Jesus, não. Porque aí já é demais, né? E aí a gente chegou, sentou no último banco. E quando acabou o culto, né? Primeiro que a mensagem a gente já percebeu na cara que, entre aspas, era para nós, né? Tipo, se firmar, andar no caminho do Senhor, né? Aquela coisa toda já manjada, né? E os dons, né? Obviamente, eu lembro que eu até brincava com a minha mãe no meio do culto, eu apontava para aquelas figuras geométricas, falava, mãe, é a maçonaria. E ela olhava para mim querendo dar risada, e a gente se diverte. Quando acabou o culto, todos os obreiros foram até nós, já para dar assistência, né? Tem aquele negócio de levantar a mão, né? E eu falei para minha mãe, mãe, nem vou levantar a mão, eu não vou levantar a mão. Mas não teve jeito, eles vieram até a gente para orar, tudo. Cumprimentou com muita alegria. Sim, Foi. Sim, e são, assim, as pessoas são maravilhosas. A base, né, como a senhora mesmo citou. São pessoas maravilhosas. Todo mundo recebeu a gente bem, todo mundo cumprimentou, né, sem problema nenhum. Porém, o pastor, né, da igreja, quando ele chegou até a gente, ele cumprimentou a gente com uma cara horrível, uma cara péssima, assim, tipo, vocês não são bem-vindos aqui. Era essa mensagem que estava transmitindo.
todos os obreiros, todos os irmãos estavam juntos, assim, ao redor da gente, conversando com a gente, normal. Só chegou o pastor, assim, não tinha como ele passar por nós sem cumprimentar. Então, ele meio que foi cumprimentar obrigado ali. E quando ele cumprimentou, a gente olhou assim para a cara dele, ele com aquela cara de quem chupou limão, né? E bem ruim. Então, ficou um clima estranho, né? Porque todo mundo olhou e percebeu o que estava acontecendo. Exato. Então, a gente voltou para casa, normal, mas a gente percebeu o que estava acontecendo. Então, acho... Ah, tá. Voltou aqui, porque... Então, a minha mãe está falando aqui, né? Eles ficam bravos porque ela saiu e não deu satisfação. Tipo assim, ela foi para a Bahia para cuidar do pai dela, e ela não deu satisfação de, eu vou passar um período lá, ela não buscou a orientação, né, do ministério e tudo. Então, eles ficam bravos, né, porque é aquela hierarquia, né, que tem que obedecer e tudo. E minha mãe... Natan, a sua mãe chegou só um minutinho, sua mãe chegou a se desligar formalmente ou não? Ela não se desligou formalmente? Não se desligou formalmente. Você mandou uma mensagem, né? Sim, eu mandei uma mensagem. A pessoa, quando for sair, se desligar formalmente. Manda um WhatsApp, manda um e-mail, manda alguma coisa, né? Agora ela falou que vai mandar. A gente vai... Eu vou ajudar ela nessa questão aí, que é importante. Vem aqui, mãe. Ela quer comentar aqui. Comenta aqui. Oi. Diga, dona Vera. Significa isso? Vera, né? Que você é nova. Então, o que eu ia te falar? É que quando... Como é que é? Daquela vez que orou por você. Não, é que eu recebi a oração aqui. Isso no período da pandemia. Na pandemia. Então, veio o diácono com a esposa e o pastor, Vera, hoje que o pastor vai orar por você, né? Tudo bem. Assistência. Então, na hora, tinha um horário e tudo, aí eu abri e conversando com ele, não sei, estava muito zoeira, não estava muito bem a ligação, então eu não escutei muito. Aí ele perguntou como é que tá o lar, tudo bem? Aí eu falei para ele, falei, pastor, eu estou vivendo uma situação que eu não vejo nada, eu não vejo mudança, eu não vejo transformação, nada, eu não vejo acontecer nada. Não tá normal, tá estranho, eu não sei de nada, eu não tô vendo nada, nada muda na vida, nunca. Tá mal a pior. Aí ele ficou calado, aí oraram por mim, né, assim, mas eu não entendi, aí falaram em línguas, aí também eu não entendi nada, não deu para ouvir nada, eu também não fiquei tranquila com isso. Então a irmã falou, aí você viu o que o Senhor falou com você? Ela lá ouviu, mas eu não ouvi. Aí recebi a oração, deu a paz do Senhor, tchau, tchau, e pronto. Só que eu deixei claro para ele. Então, tudo isso, acho que ele estava meio bravo comigo, né? Que eu, do nada, assim, eu saí, estou fora. Estou tranquilíssima e Natan tem explicado para mim como eu tenho visto isso mesmo. Comecei a pensar, será que eu estou certa? Sair da igreja? E agora? E agora? Aí eu fui me dando uma coisa e outra, eu falei assim, eu estou livre, estou descansando. Nossa, você caminha. É um peso que sai, né? É um peso que sai da pessoa, a pessoa se liberta. Eu percebo, assim, que nessas religiões, seitas, enfim, não só na ICM, mas eles te acusam, às vezes não de forma direta, às vezes não é nem vontade deles fazerem isso, mas o ambiente em si te acusa, e você fica uma pessoa ali carregando culpa, né, durante toda a sua vida. E isso daí a gente viveu, passou isso na pele, né? Você sentia ter aquele sentimento de culpa. E quando a gente estava ali naquela situação com o pastor cumprimentando a gente com aquela cara, na mesma hora eu senti aquele negócio, nossa, realmente a pessoa ela tem uma sensação assim de culpa, de dívida, né? Porque o pastor, só pela cara, ele já te dá uma mensagem ali. A pessoa fica com aquele medo,
e fica, né, passando ali o resto da vida e vivendo aquela religião. E é triste, é pesado. Então, assim, hoje, essa é a minha história, né? Hoje eu faço questão aí de me posicionar, mostrando, de fato, quem realmente sou, né, na internet, mostrando o que Deus faz na minha vida, o que Ele tem feito, não só na Você tem minha, um mas nas canal, pessoas. alguma coisa assim, Nathan? Ou Eu não, é só sou, pelo na verdade, Facebook? eu Você... sou um marqueteiro, né? Eu trabalho com marketing digital, né? Então eu trabalho muito com Instagram. Instagram. E isso, só que eu sempre faço. Eu estou começando a dar palestras, tudo, estou começando a me desenvolver bastante nessa área. Só que tudo que eu faço é para transbordar o amor do Senhor, né? Pela minha vida e pelas outras pessoas. Então, tudo que eu faço sempre nesse sentido. E eu não uso assim a internet para falar outras coisas assim fora isso, né? No YouTube eu não tenho assim um canal que eu desenvolva, né, conteúdos. Tenho lá minha palestra no meu canal, mas é bem fora assim, é mais coisa de marketing mesmo. Mas tudo que eu me posiciono é para mostrar o quanto que Deus tem me abençoado. Amém. Você ainda consulta a Bíblia, a palavra, quando vai fazer Não, alguma coisa? eu fiquei, Abre a olha, Bíblia. Vou depois que eu fazer esse saí, curso aqui, vai lá, abre a Bíblia? Ou não? depois que eu saí da igreja, eu fiquei com medo de abrir a Bíblia. Eu escondi a Bíblia porque eu falava, meu Deus do céu, eu não sei se agora, se eu abrir a Bíblia para ler, eu não sei se eu estou estudando certo ou errado. Eu fiquei assim, pasmo, porque eu falei, meu Deus do céu, eu passei a vida inteira aprendendo que Sansão é tipo do Senhor, é tipo do Espírito Santo, tipo não sei o quê, e de repente, sabe, eu estou dando um exemplo aqui, mas é terrível. Eu passei o ano passado inteiro praticamente sem ler a Bíblia. Eu falava, não vou ler a Bíblia porque eu tenho medo, né? Não sei se eu estou lendo errado, se eu estou lendo certo. Eu acompanhava, assim, algumas mensagens, né, de alguns pastores que eu tenho um respeito, né, mas não lia a Bíblia. Agora sim eu já estou voltando a ler a Bíblia esse ano, já estou bem com a cabeça mais formada. Mas tudo que eu vejo, assim, é com uma outra visão. Quando você e o Solon, quando a senhora e o Solon Não, pode falar deu você aquela... mesmo. quando você e o Solon deu aquela live explicando, né, a questão do Sansão, o que o GG, o que a instituição está falando, mas o que realmente é, aquilo para mim abriu assim a minha mente, a minha visão. Eu falei, nossa, eu nunca entendi a história de Sansão. Eu conheço assim a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis e Apocalipse, mas eu não entendia, não tinha ninguém que conseguia me fazer entender a história de Sansão. Até que eu assisti a Roseli e o Solo. Aí eu entendi, falei, nossa, então quer dizer que é isso que realmente está falando ali, essa é toda a questão, não tem nada de Sansão, é tipo disso, tipo daquilo, tudo eu espiritualizava, tudo, tem que consultar. Muito cheio de alegoria, né? Isso, sonhava, o sonho significa isso, o número X significa aquilo e tal, e eu comecei a entender, falei, nossa, tem muito misticismo dentro da instituição. Como eu estudo marketing, eu comecei a entender o significado das fórmulas geométricas, né? É uma coisa que está dentro da minha grade, que eu sempre estou acompanhando. E eu comecei a entender, né? Falei, nossa, os símbolos geométricos que tem na Maranata, eu acabo entendendo o porquê que é aquilo ali por trás. Muita gente acha que é uma coisa bonita, é só a estrutura, assim, nada demais. Mas se você for a fundo e pesquisar, né, a tal da geometria sagrada, você vai entender o significado de tudo aquilo. Se você não conhece, você vai ficar assustado, né? Mas é bem isso. Graças a Deus, o conhecimento tem aberto a minha mente, tem transformado a minha vida para melhor, graças a Deus. Coisa que na instituição nós não temos esse acesso, ou eles não influenciam a gente a buscar por esse tipo de conhecimento, né? Então é isso.
Agora, para fechar aí, Natan, a vida fora da Maranata, Natan? Com certeza. Olha, a vida fora da Maranata, tá bom? A vida. É uma liberdade. Tem pessoas que estão lá, que acham que estão libertas, que acham que estão vivendo uma vida maravilhosa, mas não fazem ideia do que é a vida aqui fora, tá bom? É maravilhoso você viver livre do sistema religioso, daquilo que, na verdade, está te oprimindo e não abençoando você e sua família. Então, assim, vida fora da Maranata. A liberdade em Cristo Jesus é maravilhosa, Sim, né? Você tem exatamente. liberdade para pensar, para comentar, ver os outros canais, né? E a gente Exato. pode filtrar melhor, né? Que quando a gente vê as coisas na internet, outros Isso, canais também. Quando exatamente. você tem a mente mais livre e começa a conhecer melhor a Sim, palavra de Deus, fica mais fácil também de filtrar as coisas. Aí você começa a perceber, né? Como a gente foi enganado, né? Como a gente caiu em muitas sim. doutrinas ali, né? Até acho que você saiu aqui Exatamente. um pouquinho. Eu caiu, mas Voltou? voltou para mim. Então tá bom. Sim, você falando isso, agora eu até lembrei, né, de uma vez que eu estava acompanhando vocês, isso bem no início, antes da pandemia, e o meu irmão, ele veio passear aqui em casa, ele já é casado, não mora com a gente, e a gente estava aqui, ia almoçar um domingo, né, à tarde, e eu deixei o meu celular na mesa, com a tela ligada, assistindo o vídeo de vocês, e aí eu saí, quando eu volto, aí ele olhou assim e falou, você está assistindo aquele canal? Aí ele tratou de desligar, ele pegou meu celular ali e bloqueou. Aí ele fez aquilo assim, na hora eu nem tive reação, né? O certo era eu ter alguma reação, porque é o meu celular, ninguém deve mexer, né? Mas acabei não tendo nenhuma reação, até porque eu ainda não tinha criado toda a consciência, né? Eu ainda tinha muita coisa da Maranata, eu era um bom Maranata ainda, né? Então, as pessoas, elas são assim mesmo, mas paciência. Eu estou sentindo desculpa fazer aqui, eu fico muito triste lá. Ele é muito... né, o que a gente se preocupa, minha mãe está falando agora, que a nossa preocupação hoje é com as pessoas que nós amamos e que está lá ainda, principalmente os nossos familiares, né? Eu tenho um irmão lá meu irmão mais velho, ele ainda está lá, ele é uma pessoa muito dedicada, né, às atividades, e a gente olha assim, respeita, né, obviamente, não entra em atrito, mas dá dó, porque é uma pessoa de muito talento, que infelizmente a instituição, ela abafa o talento, não só dele, mas de qualquer pessoa. Esconde, eu sempre falo Sim. isso, tem muitas pessoas talentosas, né? Mulheres Sim. talentosas, homens talentosos, jovens talentosos, e ficam presos ali e não conseguem desenvolver nem no trabalho, você não consegue prosperar no trabalho, né? Fica até difícil, porque o ativismo religioso ali não deixa você até prosperar, né? No próprio trabalho, né? Sim, complicado mesmo, né? Quando eu saí, eu me desenvolvendo aí no meu trabalho como marketing, eu conheci muitas pessoas, né, principalmente pessoas de outras instituições, e aquele negócio, eu ficava olhando assim, falando, nossa, quando a pessoa falava um versículo, ela explanava ali a palavra, eu olhava e falava, nossa, parece que eu sou um novo convertido, né, eu estou aprendendo agora. Eu sempre, quando eu ainda era de lá da instituição, eu sempre olhei com o nariz empinado, né? Quem são vocês para querer ensinar? Eu tenho a revelação, né? Só que hoje eu olho assim e falo, a pessoa, eu falo muito meio que eu sou paulista. Eu falo, nossa, como que a pessoa desenvolveu essa mensagem, explanou? Eu nunca vi, né, dessa maneira. Até hoje isso acontece comigo. E eu fiz muito contato com muitas pessoas. A gente chegou a fazer uma célula online em período de pandemia, eu acompanhava, fiz muita amizade. E eu sempre falo, né, como eu falo para você, que hoje eu me posiciono como um servo de Deus na internet, apesar de não estar lá naquele ambiente tudo, mas eu faço questão de me posicionar assim.
eu tive algumas experiências muito interessantes, né, durante todo esse período. Teve pessoas que tinham depressão, pessoas que tinham outros problemas, ansiedade, enfim, e nessa conexão, conversando ali comigo, de alguma maneira eu consegui ser uma bênção na vida dessas pessoas. E assim, eu olhei e falei, nossa, Deus está me usando, não daquela forma padrão, como eu aprendi lá no passado, desde criança, mas Ele está me usando assim de uma maneira simples. Eu simplesmente estou deixando, né, as coisas fluírem, estou dando lugar para o Senhor, para o Espírito Santo me conduzir. E assim, é maravilhoso, né? Eu lembro de quando eu trabalhava no supermercado, eu era bem novinho, tinha 19, 20 anos, e eu sempre trabalhei em supermercado, sempre no horário ruim para quem precisa de ir para a igreja, né? Era de noite, só ia para a igreja aos domingos, e eu perdia muito culto. Então, os irmãos sempre falavam, Natan, você tem que orar para você estar presente aqui, para você ser usado, né? E eu orava, né? Eu falei, não, então eu vou orar para mim mudar de horário no serviço, para mim ser usado, né? Na igreja, tudo. Só que Deus nunca me respondeu. Nunca, sempre orei, e Deus nunca me trouxe uma resposta nesse sentido de mudar de horário. Até que eu comecei a ter algumas experiências no meu local de trabalho, assim, simplesmente uma pessoa está ali tendo um dia ruim, algum problema, eu ir lá orar por ela, as pessoas olharem e falar, nossa, muito obrigado pela sua atitude, tal, pelo que você fez. É uma atitude de um cristão comum. Todo cristão deve fazer isso, certo? Nunca negar uma oração para quem precisa. E aí eu comecei a observar, falei, nossa, isso é engraçado que aqui no meu local de trabalho, eu estou sendo usado, eu sou uma referência, e eu estou trabalhando nesse horário e está tudo certo, né? E eu comecei a entender que não é a questão de eu estar na Maranata, lá dentro daquele ambiente, que só ali que Deus vai me usar. Eu falei, não, na verdade Deus quer te usar fora. Muito fácil você ser um servo de Deus dentro da igreja, é muito fácil. O difícil é você estar lá fora no mundão e manter a postura, né? Manter os princípios. Então, chegou um momento que eu falei, eu vou parar de orar para me mudar de horário. Eu não vou mais orar por esse motivo. Vou orar por outras coisas na minha vida. E aí eu parei de orar. E aí, quando eu saí, né, da igreja, eu ainda estava trabalhando mais um período, mais um tempo. Eu lembro de uma pessoa que falou, Natan, você, uma pessoa do trabalho, ela estava saindo, se desligando da empresa, e ela chegou em mim e ela falou, Natan, a gente não se conhece muito bem, eu não tenho muito contato com você, mas eu consigo observar a sua postura e eu vejo que Deus, Ele está em você, eu vejo a presença de Deus em você. E eu fiquei maravilhado com aquilo, porque eu falei, nossa, eu nem estou indo para a igreja, né, com aquela frequência, tá ali sendo usado, aquela coisa, mas eu estou aqui na minha postura, na minha condição, no meu serviço, no meu horário, e sendo temente a Deus, né, realizando a obra de Deus de alguma maneira. Então, hoje eu olho assim, eu falo, independente do local, né, que você está, Deus vai te abençoar mesmo assim, né, se você continuar nos princípios dele. Então, eu olho, as pessoas hoje comentam sempre no meu Instagram, nas conversas, falam, nossa, a mensagem que você trouxe, alguma coisa que você postou fez sentido para mim, obrigado por aquilo, você não faz ideia do quanto eu estava precisando. Então, eu sempre tenho esse tipo de feedback das pessoas, e por esse motivo, assim, eu estou bem tranquilo, não tenho aquela sensação de culpa. Nossa, eu saí da instituição, agora eu estou fora, né, da revelação, estou fora das coisas de Deus, essas coisas todas. Amém, Natan. Natan, vamos encerrar então, né? Foi muito bom, né? Foi. Dá vontade de ficar conversando mais tempo, né? Mas nós já estamos aqui uma hora. Eu tenho muita história. Se for para me contar tudo... Apesar da pouca idade, Natan tem muita história, né, Natan? Isso é muito bom, né? Sabe que isso que você falou foi muito importante também, que você saiu da instituição, mas continua servindo ao Senhor. Deus continua usando sua vida no trabalho, você continua testemunhando de Deus, né, do Senhor, né, na sua vida.
né, para as Sim. outras pessoas, falando, evangelizando, isso é muito bom. Sim, E hoje em dia nós temos, né, a internet aí, que as pessoas usam para tanta finalidade ruim, né, mas graças a Deus que você tem usado, né, para propagar o evangelho de Deus, né, isso é muito bom. Natan, foi um prazer enorme falar com você. O prazer foi todo né, meu. Sua mãe também, né, e saber que vocês estão bem agora, apesar das lutas que vocês enfrentaram, né, vocês estão, né, mais Apesar de tudo. Sim. É um fardo que né? saiu. Como a sua mãe falou, você está cuidando da sua mãe, um está apoiando o outro. Isso é importante, né? Estão dando mais valor à família, mais unidos, Com né? certeza. Com certeza. Isso é muito bom. Quer deixar algum recado aí para quem está assistindo a gente? Bom, recado para você que... Eu já dei um recado para você que está dentro da instituição, né? No começo da live. Então, o recado para você que já tomou sua posição, sua atitude, já se desligou, faça isso, né? Use a internet, os meios que você tem para transbordar o amor de Deus, né? Se for para fazer esse tipo de trabalho também que a Roseli e o Solon fazem também, de denunciar as práticas erradas que tem, é válido também, é importante, né? Muitas pessoas falam que vocês estão atacando, tá denegrindo a imagem da instituição. Não, vocês estão apenas relatando, passando o que realmente acontece, né? Muita informação precisa. Então, isso é válido, isso é importante, sim. Vocês não estão atacando as pessoas em si, né? Vocês estão apenas denunciando. Então, se você sente isso no seu coração, ou sente a vontade de transbordar mesmo, né, de falar para pessoas que estão necessitadas da palavra do Senhor, não hesite, né? Fale, transborde e seja uma bênção na vida das pessoas. O meu nome é Natan, que significa presente de Deus. E eu uso isso como um propósito de vida. Eu sou um presente de Deus na vida das pessoas. Acredito que todo mundo tem um propósito na vida, né? Vocês, com esse canal, com esse projeto, é um propósito que nasceu no coração de vocês, que Deus colocou no coração de vocês, e que está prosperando muito, graças a Deus. Então, todas as coisas, eu só queria deixar esse versículo, né? Todas as coisas cooperam para aqueles que estão em Cristo Jesus, conforme o seu propósito. Muitas pessoas esquecem desse último pedaço, né? Falam, todas as coisas cooperam para aqueles que estão em Cristo, mas também é conforme o seu propósito. Então, não deixe nenhuma instituição e nem ninguém enterrar o talento que está dentro de você. Você tem que usar esse talento para transbordar o amor do Senhor. É só isso. Um abraço a todos. Amém. Que Deus continue usando seus talentos, né, em prol do reino dele, né? Com certeza. Amém, Natan? Vamos nos despedindo aqui, irmãos. Agradeço a todos que estiveram com a gente, né, durante essa live aqui, essa conversa com o nosso amigo aqui, né, nosso irmão Natan Costa, lá de São Bernardo do Campo, São Paulo. Irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida e sua casa. Paz, Natan, Deus abençoe. Obrigada aí, Natan. Nada. Graças a Deus. Tchau.